Coloque a mão no seu coração, baixe sua cabeça. Pai, vem com o teu espírito de revelação, Jesus, nessa noite, Senhor. Senhor, encontra em nós corações quebrantados, corações contritos, pois são esses que o Senhor não rejeita, Jesus. Pai, encontra em nós, Senhor, aqueles que estão dispostos e disponíveis a sair daqui, a praticar tudo aquilo que nós temos aprendido domingo a domingo, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, não encontre corações duros, corações de pedras, mas que a Tua palavra encontre corações que venham frutificar, Senhor. Que a Tua palavra caia realmente como uma semente que venha multiplicar dentro de nós, Senhor. E que nós, cada dia mais a gente não consiga conter, Senhor, o fogo dentro de nós. Não consiga conter, Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós na cruz, Jesus. Que a gente não consiga conter, Senhor, falar o Teu nome e glorificar o Teu nome em todas as nações, Pai. Nos capacita, Senhor, e nos ajuda a fazer aqui na terra como é no céu, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações, que não seja um homem aqui trazendo uma mensagem, mas que seja realmente dos céus, Senhor, e que eu não atrapalhe o Seu mover, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade. Nós já sabemos que o Senhor está aqui, Senhor. Nós somos uma igreja que sabe contemplar a Tua presença, Senhor, e a Tua presença é nítida nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, se mantém no nosso meio, Senhor, e nos transforma de dentro para fora, Senhor, para que nossos frutos sejam vistos de forma externa, mas tudo aquilo que o Senhor já tem frutificado de forma interna em nós, Pai. No nome de Jesus, no poderoso e precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amigos, o tema dessa mensagem é no mundo, mas não do mundo. Nós estamos dentro dessa série, né? Na terra como no céu, e é uma série muito poderosa. É uma série que ela poderia perdurar meses e meses e quem sabe até anos, porque um grande comissionamento nosso é realmente fazer aqui na terra como é no céu. A gente é chamado para governar, para ser exemplo de caráter, exemplo de dedicação às boas novas do Evangelho. E o grande comissionamento, o ID de Jesus, né? Que é para nós irmos, fazermos discípulos e pregar para todas as nações. E cada mensagem a gente tem aprendido sobre esse estilo de vida de um cristão genuíno. Aprendemos recentemente sobre o perdão, sobre a paternidade de Deus. A gente aprendeu muito sobre não cair na soberba de andar no piloto automático, achando que a gente sabe fazer todas as coisas, fazer a obra muitas vezes sem o Deus da própria obra. Então, sobre deixar as rédeas para Jesus, né? E Jesus ministrou muito forte no meu coração, já tem algum tempo sobre essa manifestação aqui na terra, sobre como que está o mundo hoje e como a Bíblia diz em Romanos para a gente não se amoldar ao padrão desse mundo. Romanos 12, no versículo 1 e 2, fala um pouco de qual é a nossa resposta para a graça de Deus. Deus foi gracioso com a gente, nós não tivemos que pagar nada, mas Jesus pagou um alto preço. E isso foi dado a nós de graça. Mas a nossa resposta tem que ser uma dedicação total a Ele. No verso 1 de Romanos 12 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o padrão do mundo ameaça aqueles que pertencem a Deus. Paulo enfatiza aqui muito claro o uso correto da nossa mente, né? Essa transformação, essa renovação diária da nossa mente, para que a gente aprenda a experimentar, para comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem sabe discernir, quem sabe entender qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, a gente sabe discernir aquilo que é bom, aquilo que é os caminhos do Senhor e qual é o caminho que a gente não deve se amoldar. Olha para o seu vizinho do lado aí. Nossa, eu sempre quis fazer isso.
E repita assim: o mundo quer controlar a nossa mente, mas Jesus quer transformar ela. Nossa, que bonito, tô igual o Jacan lá. Sim, chefe. Muito bom. Brincadeira. Cara, qual que é o padrão do mundo? O padrão do mundo hoje, a gente vive como eu falei na última mensagem que eu ministrei aqui, sobre essa modernidade líquida, né? Um conceito de Bauman que fala sobre exatamente essa fluidez, essa instabilidade, essa incerteza. Hoje a gente vive uma vida que ela escorre entre os dedos de tão superficial que o mundo vive hoje. Eu queria trazer 4 pontos com relação a isso daí, como que está o mundo hoje, para que a gente não deve se amoldar. O primeiro ponto é a individualização. Então, nessa modernidade, os indivíduos eles são cada vez mais incentivados a buscar uma autonomia, uma liberdade pessoal, uma maior responsabilidade pela própria vida. Os laços hoje tradicionais que a gente tem de modelos de família, de comunidade, de grupos, né? As amizades, esses tempos que a gente tem, cada vez mais isso tem se tornado escasso. E as pessoas elas buscam uma identidade flexível, uma identidade personalizada, que elas conseguem mostrar aquilo que elas querem. Por exemplo, numa rede social, é muito comum a gente ver uma barca de sushi, coisa mais linda, uma picanha pingando. Meu Deus. Mas é muito difícil a gente ver aquele pão com ovo nos dias da dificuldade e postar assim: oh, glória a Deus, um pãozinho com ovo aqui, o ovinho mole. Que eu também gosto, que gordinho. E por quê? Porque as pessoas elas conseguem caracterizar a imagem que elas querem que elas querem que as outras pessoas vejam. A rede social mesmo, ela molda isso para que a gente faça personagens de quem nós queremos ser. Outro ponto bastante em evidência hoje é o consumo e o descarte. Então hoje os bens materiais e as buscas por experiências, elas são extremamente valorizadas. Só que esses desejos, frequentemente eles se esvaem. E como por exemplo, se eu compro o iPhone do ano, o ano que vem lançou um novo com uma nova tecnologia e o meu se tornou obsoleto. Então já não vale mais nada, eu preciso trocar no outro ano. Com o meu carro às vezes é a mesma coisa. Comigo aconteceu de que isso poderia até, de certa forma, atrapalhar a gente na nossa caminhada com Jesus. Eu sempre fui muito envolvido com a área musical, sempre tive bandas antes da minha conversão e eu sempre compus e tudo mais. E à medida que eu fui entrando mais nessa indústria fonográfica e conhecendo um pouco mais a fundo, isso acabou me dando um desprazer nisso e eu acabei perdendo um pouco. E quando eu entrei nos caminhos de Jesus, quando eu tive minha conversão, Jesus reacendeu isso dentro de mim. Jesus reacendeu a vontade de fazer composições, mas dessa vez não aos padrões do mundo, mas aquilo que Jesus queria que eu fizesse. E eu, de alguma forma, queria fazer algo extremamente excelente para Jesus. E isso não é errado, muito pelo contrário, isso é necessário. Só que eu muitas vezes esperei a condição perfeita para que isso acontecesse. Eu fiz uma planilha incrível com todos os equipamentos possíveis para montar um home studio, né, na minha casa, fazer todas as minhas gravações, enquanto eu planejei tudo, comecei a guardar dinheiro, lançava um novo produto e eu falava: nossa, aquilo que eu coloquei na minha lista não vai me ajudar não, esse aqui vai facilitar a minha vida. E por muitos meses e até anos foi desse jeito. E isso acabou, de alguma forma, me paralisando, porque, cara, o tempo foi passando e eu não mexia. Eu entrei naquela zona de conforto de descansar em Deus, mas descansar em Deus é fazer alguma coisa, não é ficar parado no sofá esperando. E eu fiquei esperando. Então, eu acabei nunca mais me envolvendo com essa questão da música. Isso por muito tempo foi até uma certa ferida. Mas o que eu quero dizer aqui é que, cara, Deus é tão gracioso que Ele planta novas coisas.
Quando a gente começou a Poema lá no hotel, tinha alguma necessidade com a questão da mídia, com a questão que eu já atuava, né, no mercado de trabalho. E aí eu falei assim, cara, vou matar no peito, eu vou assumir isso daí e vamos pra frente. Cara, vamos fazer. Hoje eu e minha esposa, a gente lidera uma equipe de mídia incrível aqui da igreja e que a gente, obviamente, tem muito o que crescer ainda, mas, cara, a gente tá fazendo com o máximo de excelência com aquilo que a gente já tem na mão. E, cara, essa graça de Jesus é tão grande, cara, que a gente tem que aprender a não fazer aquilo que a gente queima, mas queimar por aquilo que a gente tem que fazer. Eu aprendi a queimar por aquilo que eu tive que fazer. Eu tive que ir para essa área, migrar para essa área da mídia, e hoje eu queimo, eu sou apaixonado por isso, eu amo fazer, e é a minha vida dentro da igreja, obviamente, tirando Jesus, né? Mas na questão ministerial. Outro ponto são as relações das pessoas, elas estão cada vez mais mediadas por uma tecnologia, né? As relações sociais, as interações, elas ocorrem cada vez mais de uma maneira superficial. A gente tem hoje aplicativos de relacionamento onde as pessoas, elas a mesma velocidade em que ela pode se conectar, ela pode descartar uma pessoa. E isso é diferente, cara, do que acontece na igreja. Isso é diferente porque aqui a gente tem uma cultura de mesa, uma cultura de que senta para ouvir, uma cultura de que gosta da comunhão, de que se importa. Então, a nossa cultura, ela não se amolda ao padrão do mundo. O padrão do mundo é responder um stories com um emojizinho. E o padrão do reino dos céus, da igreja, é se importar com as pessoas realmente. Muitas vezes as pessoas já mandaram um textão pedindo oração e eu respondi com a mãozinha do emojizinho e depois esqueci de orar. Hoje em dia eu oro na hora porque eu sou muito, muito ruim de memória. E o último ponto daqui é essa globalização, essa mobilidade. Hoje a gente tem cada vez mais a parte geográfica sem fronteiras e as pessoas cada vez mais perdendo um senso de pertencimento a alguma coisa. Então as pessoas talvez elas não perderam esse senso de pertencimento à sua comunidade local. E isso resulta em diversos problemas. As pessoas perdem essas referências. Praticamente todas as invenções criadas foram para satisfazer alguma necessidade, algum desejo humano. Por exemplo, a necessidade de andar mais rápido, de chegar de um ponto A a um ponto B mais rápido, foi criado o carro. A necessidade de voar, o desejo de voar, foi criado o avião. Mas a partir da questão tecnológica e redes sociais, essas coisas começaram a moldar aquilo que seria o desejo das pessoas. E isso se torna muito perigoso. E tudo isso, toda essa modernidade líquida que a gente fala, aponta para o maior ídolo desse tempo, que é o eu, a idolatria do eu. A compra por experiências, o alto prazer, a autossatisfação. Essa experiência faz com que a gente acabe pagando R$30 num copo de café numa rede multinacional, que o café é horrível, mas é o café da multinacional. Verdinha. E olha que a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3. Eu vou ler na versão da NVT aqui. No verso 1. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão amigos, serão imprudentes e cheias de si. Amarão os prazeres da vida em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. E a Bíblia termina falando: fique longe de gente assim. Cara, isso é extremamente pesado e isso praticamente define a nossa sociedade hoje, cara. E é com muito temor no meu coração, com muito tremor, que muitas vezes
tem que olhar para essa passagem e ver o que eu estou fazendo aqui, que às vezes aquela pessoa que Jesus está falando na Bíblia, fique longe de gente assim, sou eu. Muitas vezes eu não tenho um autocontrole. Às vezes eu sou impulsivo. Mas a gente pede todos os dias para que a graça de Deus venha e ela possa realmente nos transformar de dentro para fora. Então o inimigo hoje da nossa alma, ele não quer jogar a gente na droga, na sexualidade, na corrupção, na ganância. Mas o inimigo maior nessa época, ele quer que a gente seja um hedonista, pragmático, narcisista, buscando tudo em prol do próprio prazer. Quem busca tudo em prol dos próprios prazeres não se importa com quem está do lado. Não se importa com aquilo que Jesus quer. Porque o Evangelho é sobre pessoas, é sobre relacionamento. E não sobre uma autossatisfação. A gente não pode buscar esse evangelho de satisfação, mas um evangelho de propósito. E essa busca por satisfação faz com que as pessoas acabem buscando pessoas que falem aquilo que ela quer ouvir, não aquilo que ela precisa ouvir. Muitas vezes a Bíblia fala lá em Tiago 5,16 para a gente confessar, a gente se abrir com os nossos amigos, com as pessoas certas. Muitas vezes a gente seleciona essas pessoas para que essas pessoas massageiem de certa forma o nosso ego, ou fala, só se vive uma vez, né? Passa no crédito, daí no final do mês você vê, cara, Jesus vai prover. Aí Jesus, como o Xanão falou, Jesus está ali e falou assim, cara, o que eu tenho a ver? É o faça o que der na telha. Tem até um livro do Leandro, por sinal ele vai estar aqui na terça-feira, se eu fosse você não perdia. O livro chamado Faça o que der na telha, quando na verdade a gente tem que fazer realmente o que dá no céu, não o que dá na telha. É muito mais alto. E essa autossatisfação faz com que a gente busque muita informação. Hoje a gente tem um excesso de informação disponível aí no Google, mas pouca sabedoria. O Google hoje ele é a maior biblioteca do mundo de trechos, mas não do livro todo. A gente fica tão acostumado a consumir as pequenas partes das coisas, mas não o todo. Que a gente muitas vezes busca um evangelho também pela metade, um evangelho personalizado. É como se a gente estivesse num buffet e não na mesa de Cristo. Em que o buffet eu vou lá e eu sempre pulo a salada, por isso que eu estou desse tamanho. E aí eu vou pegando algumas coisas e eu pego aquilo que eu quero. E o que eu não quero, entre aspas, né, é descartado. Então, o que quer dizer isso no meio da igreja? Cara, muitas vezes é um versículo descontextualizado que faz com que eu possa criar teorias que são, muitas vezes, umas doutrinas de homens e não doutrinas bíblicas. Porque essas teorias, elas servem muitas vezes para que eu não saia da minha zona de conforto, para que eu fique ali num lugar onde massageie o meu ego. E não é para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para ser uma igreja que inclui, obviamente, mas uma igreja que transforma. Então, ou a gente tem tudo de Jesus, ou a gente não tem nada. Eu até comentei de manhã que eu vi um meme na internet que eu achei fenomenal, que falava que a Bíblia não é revista da Avon para você abrir só quando for fazer pedido. Nossa, achei muito bom. E, cara, a fome nos leva até Deus, cara, mas esse interior iluminado, querendo conhecer mais de Jesus, vai fazer com que a gente tenha essa mente renovada para não se moldar ao padrão desse mundo, para que a gente tenha uma verdadeira transformação de dentro para fora. E o que é essa transformação que fala em Romanos 12:2? Fala de um nível muito mais alto, porque a palavra no original é metamorfo, e não metanoia, que muitas vezes a gente aprende. Mas é um metamorfo, que ele também pode ser traduzido por uma metamorfose, alguma mudança que acontece de dentro para fora, e ela é enxergada de uma forma externa, mas aquela transformação já aconteceu há muito tempo, de uma maneira interna. Então o mundo hoje, o padrão do mundo exerce uma pressão externa, uma pressão de fora, para que a gente seja igual, para que a gente se amolde realmente a esse padrão. Mas o Espírito que habita dentro de nós, ele quer transformar a nossa mente de dentro para fora. Para quê? Para que a gente mostre para a terra a natureza espiritual.
se o mundo é quem nos controla, então a gente é conformado. Mas a Bíblia diz para a gente não se conformar com o padrão desse mundo. Mas se Jesus nos controla, a gente é transformado de dentro para fora. E isso não é uma mudança de mentalidade, simplesmente uma metanoia, uma mudança de mindset. Isso é um nível muito mais alto, cara. Não é o acordar às 4 da manhã, tomar banho gelado e fazer meu café e sair dando duplo twist carpado na rua, entrar no meu carro e, sei lá, botar gasolina no lugar de álcool e sair que nem louco porque eu faço minha própria vida. Mano, não é. A gente aprende vários gurus da internet e os caras podem fazer tudo, podem ficar rico em 2 dias. Cara, e a mesma palavra metamorfo aparece outras 3 vezes no Novo Testamento. Em 2 Coríntios 3:18, diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então fala dessa transformação de glória em glória. Essa transformação ela não acontece de pecado em pecado, não acontece de queda em queda, de culto em culto, de GC em GC, de mesa em mesa, mas ela fala de glória em glória. À medida então que a gente tem um encontro, um toque com a glória de Deus, a gente é transformado dia após dia. E o que é esse encontro, esse toque? Às vezes a gente está no culto aqui, muitas vezes sem sentir nada. Às vezes eu estou aqui, cara, estou de boa, não estou sentindo nada, tá beleza, estou entregando o máximo a Jesus. Eu olho para o lado, tem uma pessoa desfigurada ali, chorando na presença de Jesus e recebendo realmente um toque fresco, uma atualização de Jesus. E é nessa glória que a gente é transformado dia após dia. E esse versículo ele apresenta uma verdade muito maravilhosa, que é a gente poder contemplar a imagem de Jesus e ser transformados por ela. O que isso fala? Fala de eu poder entrar confiadamente no trono da graça de Deus e ter um relacionamento pessoal com o Pai. Cara, na velha aliança só Moisés subiu no monte para ter uma comunhão com Deus. Hoje todos nós podemos desfrutar disso, dessa comunhão. Por quê? Por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz, a gente pode entrar no Santo dos Santos. Então a lei ela pode nos levar até Jesus, mas somente a graça tem o poder de nos fazer semelhantes a Ele, cara. Cara, se antes, na época de Jesus era chamado Emanuel, Deus conosco, hoje Ele é Cristo em nós, cara. Isso é um nível mais alto também. A gente estava numa conferência e que ontem, lá em Taubaté, e que quando eu vi isso, cara, era justamente sobre isso que a gente estava falando. Em que a gente vai para a glória, chega lá, encontra os discípulos e fala: cara, como que era andar com Deus, com Jesus? Como que vocês conseguiram? Como que era andar com Jesus? Cara, os discípulos vão olhar para nós e falar assim: cara, como que era ter Jesus morando dentro de vocês, cara? Jesus mesmo falou que nós faríamos obras mais altas, porque Ele estaria morando dentro de nós. As outras 2 vezes que aparece essa palavra no Novo Testamento é na passagem do Monte da Transfiguração, na mesma passagem em Marcos e Mateus. E além desses evangelhos, também isso se encontra no Evangelho de Lucas. A gente vai ver Lucas, capítulo 9. Vamos começar do versículo 23. Pode deixar aberto que a gente vai ler bastante versículos desse capítulo. Fala também um pouco desse padrão no mundo. Jesus dizia a todos, versículo 23: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? E o que está falando aqui? Está falando que quem quiser salvar a sua vida vai perder. Fala desse padrão no mundo. Quem quiser buscar o padrão no mundo, coisas, status, autossatisfação, alto prazer, esse vai perder a sua vida. Mas quem está falando de você perder, sua vida perderá. E
E quem está falando que perder a vida fala dos meus desejos e das minhas vontades. Então eu perco isso para que eu viva os desejos e as vontades de Jesus. A Bíblia fala que este a salvará. Este trará a salvação, a vida eterna. E cara, tomar a minha cruz fala da rejeição dos padrões do mundo. Cristo foi rejeitado pelos padrões do mundo. Pelos padrões, muitas vezes, da própria igreja da época, ele foi rejeitado. E de que adianta a gente ganhar tudo isso, posses, coisas, status, fama, dinheiro, mas se eu não tomar a minha cruz e ser um discípulo de Jesus, eu vou viver uma vida frustrada. Porque eu nunca vou estar satisfeito, porque como a gente falou ali, cara, sempre vai ter uma coisa melhor, sempre vai ter uma coisa que, nossa, se eu busco toda hora para minha experiência, algo novo, eu sempre vou precisar de algo mais novo ainda. E eu posso ser um pouco mais ousado ainda e falar que se você conhece, você aceita a cruz, você entende o sacrifício de Jesus, você conhece os caminhos de Jesus, e ainda assim, os valores da sua vida são baseados em coisas, status, fama e posses, a frustração pode ser muito pior. Porque a gente conhece quais são os caminhos, qual que é a verdade. O que Jesus fala? Siga, quando toma a sua cruz e siga-me. Cara, siga o meu caminho, não o seu. Viva a minha vida, não viva a sua vida. É o caminho da transformação, do perdão, da unidade e tudo aquilo que a gente tem recebido aqui, domingo após domingo. Então, cara, a nossa identidade ela não pode ser baseada naquilo que a gente tem, mas naquilo que a gente faz, e nem naquilo que a gente faz, mas naquilo que Jesus fez por nós. Então, a cada dia que a gente perde a nossa vida, a cada dia que eu perco a minha vida para viver a vida de Jesus, a vida de Cristo, eu descubro mais quem Ele é. E eu descubro mais quem eu sou nele, e assim nós somos transformados de glória em glória, porque aí já não tem um mediador entre nós e Jesus. A gente pode entrar confiadamente no trono da graça de Deus, falar com o nosso Pai, e o nosso Pai nos ouve. Mateus 6,6 é isso. E Ele nos ouve e nos recompensa. E qual que é a maior recompensa? Cara, é saber que Ele está ali ouvindo. Isso é a maior recompensa. Porque se a gente entra no nosso quarto secreto buscar Jesus querendo a recompensa pública, cara, a gente já está fazendo tudo errado. Por que tudo errado? Porque, cara, não é errado a gente ter essas coisas, posses, tudo. É ter dinheiro, ser bem sucedido, ter a fama, ter o poder. Cara, errado é ter o amor por essas coisas acima do amor por Jesus. Porque o amor a essas coisas vai fazer com que a gente não ame mais o próximo, mas ame nós mesmos. E o que diz no Monte da Transfiguração? No versículo 28 do Lucas 9. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou, se transfigurou, é um metamorfo, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Estava falando, cara, incentivando Jesus. Aquilo que você precisa fazer aquilo, você vai fazer aquilo. E Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando, eles viram subitamente ali aquilo que estava acontecendo. Viram a glória de Jesus, os 2 homens que estavam com ele. E quando ele estava se retirando, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu, os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam a ele. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram nada do que eles tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. O homem no meio da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois ele é o único que eu tenho. Um espírito o domina. De repente ele grita, lança em convulsão, faz espumar e quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus:
Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio lançou por terra em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou de volta para o seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus, estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia. Ele disse aos discípulos: ouçam atentamente o que eu vou lhe dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Então, para contextualizar aqui, existem alguns grupos de pessoas, né? A gente tinha 3 discípulos que subiram no monte com Jesus, os 3 brothers, os 3 parceiros ali dele. Jesus vai, transfigura, fala no metamorfo essa palavra. Moisés e Elias estão falando sobre a morte dele, encorajando Jesus. E Pedro querendo ali fazer uma tenda e ficar ali naquele cantinho com eles. E em paralelo a isso, os discípulos não conseguiam expulsar um demônio. A multidão estava olhando a cena e, nossa, eles não seguem Jesus? Por que eles não conseguem? Nossa, você é crente, mas você não... Ali também tinha os escribas, os fariseus, mestres da lei, que na passagem de Marcos, sobre a mesma passagem, ele dá mais detalhes nisso, falando que eles estavam discutindo algumas questões teológicas com os discípulos ali. A criança continuava atormentada e os discípulos estavam discutindo, né, se Jesus podia curar no sábado, se veio de Nazaré, se a igreja de Jesus tinha parede preta, se Jesus era calvinista ou arminiano. E cara, Deus não chamou a gente para discutir a obra dele, Deus mandou a gente para fazer a obra dele. E essa cena, ela é extremamente caótica até que Jesus entre. Jesus chega ali. Então ele dá a ordem para aquele espírito, a criança cai, as pessoas achavam que ele tinha morrido, Jesus vai, pega a criança no chão, levanta. E ela está completamente restaurada, completamente curada, e todo mundo ficou maravilhado com aquilo que Jesus fez. E com toda essa cena consertada ali, toda essa cena restaurada, então o pai estava feliz, porque o filho dele estava curado. Os discípulos estavam aliviados, falando: nossa, a gente não conseguiu, mas Jesus fez. Glória a Deus. A multidão reconhecendo: nossa, ele é bichão mesmo, cara, ele faz um milagre, é um milagreiro. Os escribas estavam meio que sem palavras, não tinha muito o que falar, porque, cara, aconteceu ali na frente deles. E Pedro, naquele meio ali, devia estar pensando: nossa, vocês nem sabem o que aconteceu lá em cima, cara. Meu Deus, lá em cima o bagulho estava louco. E, cara, com a situação toda resolvida, o que Jesus faz? Verso 44. Ouçam atentamente o que eu vou lhe dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Cara, como assim? Acabou de acontecer uma transfiguração lá em cima, a galera desceu, Jesus fez milagre, operou milagre, expulsou o demônio, uma coisa absurda. Aí Jesus fala para todo mundo: ei, me escuta aqui todo mundo, vocês, a multidão, os escribas, os discípulos, o pai, o filho, todo mundo me escuta aqui. Jesus usa aquele momento para falar assim: eu vou para a cruz. Mano, tudo é sobre a cruz, cara. Antes dessa passagem, Jesus fala para nós negarmos nós mesmos, nós carregarmos a nossa cruz. E Jesus termina depois disso falando assim: eu vou para a cruz. O que Jesus estava dizendo? Cara, não pense que eu estou aqui para resolver um problema temporário, para fazer um milagre aqui, uma cura ali, para trazer uma boa maneira para se viver, para trazer uma paz momentânea aqui para vocês, ensinar as coisas corretas e justas. Jesus falou assim: eu vou para a cruz, porque é lá que eu vou declarar a libertação de vocês. Cara, se o caminho que eu e você estão percorrendo não está levando a gente para a cruz, está errado. Se a gente tem dificuldade financeira, a gente precisa jogar para a cruz. Se a gente não consegue emprego, cara, joga para a cruz. Se a gente, meu relacionamento, meu casamento está uma droga, joga para a cruz. Tudo é sobre a cruz, tudo. E Jesus manda pegar a cruz e seguir. O que é essa cruz? Jesus se entregando, morrendo para salvar eu e você. Dar um livre acesso a um relacionamento com o nosso Pai, para que a gente possa ser transformados de dentro para fora. Para quê? Para a gente transformar os lugares que a gente se encontra e fazer aqui na terra como no céu. Então a gente volta ali para a montanha. Jesus sabia que ia sofrer, levou os 3 mais chegados, falou assim: cara, esses 3 aqui estão mais fechados comigo, vão subir aqui. Tá, beleza.
Os caras ali caindo de sono, tipo o Gustavo vindo de Taubaté. A gente voltou de madrugada aqui, o Gustavo do nada dá um pulo atrás. Acidente! Eu falei, o que foi, cara? Cara, deu acidente? Eu falei, não deu. Tá amarrado. Nossa, então eu tava sonhando. Ele falou. Eu falei, sim, só que eu não sabia se eu tava no mundo do meu sonho ou se eu tava aqui. Então eu tava nesse meio. Ele tava dando umas pescadas, dava uma testada no banco de trás. E aí os discípulos com esse caindo de sono, cara, cair de sono é horrível. Você tá ali tentando ficar acordado, assim, eu acho que isso é extremamente difícil. E no versículo 29 diz, enquanto orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, suas roupas ficaram alvas, resplandecentes com brilho. Então eles deram aquela coçadinha no olho, assim, cara, o que eu tô vendo? Será que está acontecendo isso mesmo? As roupas dele estão brilhando. Tá saindo raios dele aqui, cara. E ali do lado parece que é Moisés e Elias. Eles estavam ali encorajando Jesus a ir para a cruz. Então o que estava acontecendo naquele momento? A maior conferência da terra. A maior conferência da terra em que os preletores estavam Moisés, Elias e Jesus ali naquela comunhão. E aí Deus vinha para encerrar a conferência. A segunda maior é as da Poema. Bem top também. Cara, o que aconteceu ali, cara? O que Elias e Moisés representavam, cara? Moisés representava a lei. Elias representava os profetas. Então Jesus estava recebendo a força daqueles caras. E olha o que diz aqui em Gálatas 1, verso 3 e 4. Jesus Cristo que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então Moisés conduziu o povo de Israel para fora da escravidão do Egito, pela lei. Elias, com seu conhecimento, sua sabedoria, livrou o povo da época dos falsos deuses. Mas Jesus estava prestes a morrer e libertar o mundo inteiro pecador da escravidão, do pecado e da morte. Cara, a humanidade não precisaria se relacionar com Deus mais por meio da lei de Moisés ou por meio do conhecimento de Elias. Mas Jesus cumpriria essas coisas e nos daria um livre acesso para nós nos tornarmos filhos de Deus e termos acesso livre ao Pai. E Pedro, impulsivo, como falei, às vezes ali que a gente não se controla. Cara, eu me identifico muito com Pedro ali nessa passagem. Fala, mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. E cara, a bobagem que ele falou foi tanta que a Bíblia está ali, Deus escreveu. Ele não sabia o que estava dizendo. Então, cara, o mesmo Pedro que teve a revelação de que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo, rejeitou 3 vezes, disse que amava 3 vezes, disse que ninguém ia chegar perto de Jesus, que não, ninguém vai chegar perto, tá louco? Aqui nós somos em 12, vamos destruir. E Jesus repreende. O mesmo que deu uma espadada lá no soldado, e Jesus fala, Pedro, calma, cara, não é assim que faz. É o mesmo que no meio da ceia lá, Jesus falou que ia ser traído, e Pedro vai dar uma cutucada no João assim, e fala assim, mano, pergunta lá pra ele quem que vai ser. Pedro era curioso mesmo. Cara, o mesmo Pedro queria lá, cara, a conferência rolando, Elias, Moisés, aquela chapação toda, Cristo transfigurado, e Pedro deve tocar na barra de Jesus e falar assim, ei. Os caras, o que foi, Pedro? E se a gente fizesse uma tenda para cada um, ficasse todo mundo aqui, cara, que da hora. Olha esse ambiente aqui, cara. A Bíblia fala, ele não sabia o que estava dizendo. Cara, Pedro muitas vezes estava pensando no próprio umbigo daquele momento ali. Estava de certa forma sendo egoísta. Por quê? Porque ele não sabia o que estava rolando lá embaixo. Pedro estava vendo o milagre, mas Pedro não estava vendo a missão de Jesus. Ele estava vendo o milagre acontecendo naquele momento. Então é igualzinho eu e você, quando a gente canta uma coisa, eu vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Eu não vou pedir pro Brunão cantar, porque eu não sou igual o Xandão. Lá menor. Não. Tô brincando.
E, cara, o que que fala? Cara, esse lugar que é pra gente ficar todos os dias, não fala da igreja, não fala de eu ir pra uma conferência todos os dias da minha vida, fala da presença de Jesus todos os dias da nossa vida, cara. E essa presença, eu e você, a gente pode acessar aonde nós estivermos, porque nós carregamos essa presença. Olhe pro irmão do lado. E repita: onde você andar, você carrega a presença. Muito bom. Eita. Ali no versículo 34, 35, vem a nuvem e vem a voz de Deus ali e fala: este é o meu filho, o escolhido, ouçam a ele. Isso também, de certa forma, é um selo de aprovação, a revelação que Pedro teve. Porque pouco tempo antes, Pedro era o que falou: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí Jesus fala: isso foi meu pai que te revelou. E aí, pouco tempo no monte, Deus vem e fala: este é o meu filho, ouçam a ele. E Pedro, cara, ele devia ter pensado que nessa conferência eles iam sair com a sabedoria de Moisés, eles iam sair com o conhecimento de Elias. E eles iam sair com os ensinamentos de Jesus, com o poder e o milagre que Jesus fazia. Mas o que eles não entendiam, nem Pedro, nem os discípulos, cara, porque que a igreja, ela não iria ser construída sobre as leis de Moisés ou sobre o conhecimento de Elias. A igreja, ela seria construída pelo poder do sangue de Cristo e da sua ressurreição. Pelo poder do quê? Da cruz. E quando Deus fala, ouçam ele, quer dizer, ande como ele, vão aonde ele vai, façam o que ele faz. E no momento que Pedro queria manter eles por perto, deu a ideia absurda de construir essa tenda. A Bíblia fala que eles se vão. Então Pedro já cortou a brisa ali, os caras já devem ter ficado muito bravos com ele, cara. Os caras deviam estar: ô, Pedrão, pô, tava tão bom aqui, você foi falar porcaria? Quase. E, cara, os 3 evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, eles falam dessa mesma passagem que Deus fala: ouçam a ele. Ó, Deus, ouçam a ele. Cara, a gente se importa com as leis, sim, de Moisés. A gente se importa com os conhecimentos dos profetas. A gente vai pra montanha de vez em quando orar. A gente ama fazer conferências, a gente faz treinamentos, a gente faz tudo isso, cara. A gente tem o culto que a gente gosta da chapação, a gente tem o culto que a gente gosta do ensino. Cara, a gente gosta de estudar a palavra, mas, cara, nada disso tira o primeiro lugar, que é de Jesus, cara. O primeiro lugar tem que ser de Jesus, porque somente Jesus tem o poder de transformar a gente de dentro para fora, para a gente experimentar realmente essa renovação, realmente essa metamorfose, cara. Então essa transfiguração que está falando ali, cara, fala da mesma transfiguração que Jesus sofreu no monte, cara. É uma transfiguração em que as pessoas em volta, os discípulos ali falaram: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Cara, é as pessoas olharem pra gente e falar assim: meu Deus, quem é você hoje, cara? Essa é a transformação de dentro para fora, cara, que Jesus quer que a gente cumpra. Para eu encerrar aqui, gostou do código? Pode vir. Cara, por mais maravilhosas que essas experiências sejam, elas não podem constituir a base da nossa fé. A base da nossa fé é a presença, é a palavra, é o relacionamento com Jesus. Essa é a base. Cara, as experiências, elas passam. A gente saiu realmente de uma conferência incrível. Terça-feira vai ter uma conferência aqui incrível. Mas, cara, essas experiências, essas coisas, elas passam. Mas a palavra de Deus, ela permanece. E a nossa transfiguração pessoal, ela vai vir dessa renovação interior que a gente tenha. E é somente com a ajuda do Espírito Santo, cara. Se não tiver o Espírito Santo, a gente não vai conseguir. É só o Espírito Santo, que é Jesus, que é Cristo morando dentro de nós, que a gente consegue ser transformado de dentro para fora.
Então, diante de todo esse cenário, cara, a gente precisa descer a montanha, igreja. A gente precisa descer a montanha. A gente precisa ser Cristo, fazer o reino aqui na terra como no céu. Na montanha é onde está acontecendo uma chapação. Aqui na igreja é uma coisa incrível. Mas lá fora as pessoas estão morrendo. Pedro queria construir aquela tenda porque ele não sabia o que estava acontecendo lá fora. Ele não sabia o que estava acontecendo lá embaixo. A gente tem que descer a montanha. Deus não chamou a gente para ser o sal do saleiro, mas o sal da terra. Cara, o caos que Jesus chega quando ele desce da montanha é exatamente o mundo que a gente está vivendo hoje, cara. É exatamente o mundo que a gente vive hoje. É religiosos, a religião discutindo coisas pequenas e insignificantes diante da grandeza de Jesus, enquanto as pessoas estão morrendo sem ser salvas. Na mesma passagem ali em Marcos, Jesus já rolou tudo isso daí na casa. Os discípulos perguntam para ele: por que a gente não conseguiu expulsar? E Jesus falou: porque essa espécie só sai com oração. O que Jesus estava falando? Cara, vocês não estavam orando, vocês estavam discutindo ali teologia, vocês estavam discutindo se a igreja tinha que estar com a parede preta, se o telão de LED seria assim, assim, assado. Gente, a gente ama isso, a gente faz isso tudo para que cada um se sinta confortável, para que cada um sinta-se de uma maneira mais leve para entrar. Mas, mano, se não tiver a presença de Jesus, nada importa, cara. A grande massa estava ali tirando o sarro dos caras que não conseguiram expulsar o demônio. O mundo lá fora tira sarro muitas vezes, cara. Ó, os crentes lá, que o Deus dele pelo jeito é surdo, que os caras gritam. Os caras tiram sarro, mano, mas a gente não tá nem aí, cara. Aí Jesus chega, traga o menino para mim. Aí o pai vai em prantos. Jesus pergunta: quanto tempo que isso está acontecendo? Aí ele fala: desde a infância. Porque cada dia, cada minuto importa para Jesus, cara. Por isso que ele perguntou quanto tempo durava isso. E o menino representa o mundo doente lá fora. E depois de tudo isso, cara, Jesus toma a palavra, ele bate ali na taça, ele pede a palavra, ele pega o microfone e ele fala: cara, isso é sobre a cruz. É isso que eu vou fazer com toda a humanidade. Eu vou libertar da morte, eu vou tornar filho, eu vou restaurar, eu vou reconciliar. É por isso que lá embaixo tinha um pai suplicando, falando: esse é meu único filho. O pai representa Deus e o filho somos nós, cara. O filho que estava perdido ali e necessitava daquele que iria buscar do chão e levantar, que era Jesus. E pouco tempo antes disso, a Bíblia fala ali que todos ficaram maravilhados com aquilo que aconteceu, cara. Cara, quando Jesus chega, quando a presença chega, não tem o mundo que fica zoando, não tem nada, cara. Não tem os discípulos que não conseguem. Só tem o que? Todos ficaram maravilhados com aquilo que Jesus fazia. Todos os grupos de pessoas. E tudo apontava para a cruz, cara. Essa é uma noite de Santa Ceia. Pode ficar de pé. Os staffs podem posicionar para vocês poderem pegar as ceias. Cara, por que nós somos cristãos, cara? A gente não é cristão para ter o melhor costume do que ninguém, para ter uma ética bem estruturada, para ter um caminho reto, para operar sinais e maravilhas. Nós somos cristãos por quê? Por causa de Jesus, por causa dele, cara, por causa da cruz, por causa daquilo que Jesus fez na cruz. Deus abriu mão de toda a glória dele
entregou o seu único filho para morrer no meu lugar e no seu. Então é por causa dele que a gente entrega o destino da nossa vida, cara. É por causa dele que eu entrego as minhas finanças, por causa dele que eu entrego a minha carreira, por causa dele que eu entrego o meu sonho, por causa dele que eu entrego tudo que eu tenho, por causa dele que eu entrego tudo que eu sou, por causa dele que eu entrego meus relacionamentos, por causa dele que eu entrego as minhas amizades, por causa dele que eu entrego a minha vida por completo, cara. O Duarte falou aqui no ofertório, cara, Jesus quer a gente por completo, cara, quer o nosso coração, Ele quer tudo, e Ele quer dar tudo, Ele quer ser tudo, por isso que Ele fala que o cordeiro tinha que ser comido todas as partes, cara. Por quê? Porque é tudo ou nada. E é por causa dessa mesma cruz que a gente não pode ficar guardando isso só para nós mesmos. Nós precisamos descer a montanha. Cara, nossos cultos aqui são incríveis. A gente recebe pão, recebe vinho. Mas, cara, isso não é o sustento da nossa fé, cara. Não pode ser. O sustento da nossa fé é o relacionamento diário, íntimo com Jesus, para que a gente seja cheios do Espírito Santo, cheios da glória de Jesus, e a gente se reúna aqui um dia na semana, ou outro dia no GC. Cara, pensa todo mundo vindo aqui com as lâmpadas cheias de óleo, cara. O quão as nossas reuniões são poderosas, cara. E quando a gente entende que Jesus está aqui, não é mais um cultinho, cara. Cara, só Jesus vai fortalecer a gente para que a gente seja transformado de glória em glória. Você pode vir retirar sua ceia. Cara, não fica de fora disso, cara. Pai, nos ajuda, Pai, a descermos a montanha. Nos ajuda, Senhor, a ser a igreja que está no mundo, mas não é do mundo. A igreja que não se amolda aos padrões desse mundo, Pai. Pai, nos capacita para que a gente consiga executar e seguir, ser guiado pelos Teus caminhos, Teus propósitos rumo ao alvo, Senhor, que é a cruz. Que a cruz seja o nosso alvo, Jesus. Que a cruz seja o nosso alvo.